Alegre foi alertada há 6 anos sobre falha no sistema contra enchentes. Veja. A Prefeitura de Porto Alegre foi alertada em 2018 do risco de falhas no sistema de bombeamento na região central de Porto Alegre em caso de cheia do Lago Guaíba, acima da cota de inundação de 3 metros. A informação estava em um parecer técnico elaborado em setembro por funcionários municipais. O documento foi assinado por 2 engenheiros, integrantes da gestão municipal, que apontaram na época a necessidade de rever o projeto de parte do sistema de prevenção de cheias por possível falha na proteção. Os técnicos se referiam a 2 casas de bombas projetadas para escoar a água da chuva do centro da cidade para o Guaíba. Na época, o prefeito era Nelson Marquesan Júnior, do PSDB. Em 2021, ele foi substituído pelo atual prefeito Sebastião Melo, do MDB. De acordo com os engenheiros, a única barreira ao transbordamento da água captada abaixo do piso, antes de ser despejada no lago, era a presença de uma tampa de ferro comum. Quando necessário, deveria ser um sistema estanque com vedação para suportar a pressão em caso de cheias. Em novembro do ano passado, um novo parecer foi enviado. O Guaíba passou de 3,4 metros. A cota de inundação é de apenas 3. O prefeito da cidade, em entrevista coletiva, acusou pessoas de extrema esquerda de montar uma narrativa mentirosa sobre as enchentes. O documento com o alerta sobre as falhas no sistema foi divulgado pelo deputado estadual Matheus Gomes, do PSOL. A paralisação no sistema de bombeamento é apontada por engenheiros hídricos e ambientais como agravantes para a inundação do centro histórico de Porto Alegre e de bairros vizinhos. Das 23 estações instaladas pela cidade, apenas 3 permaneceram em funcionamento durante a chuva intensa do início do mês de maio. Professor Vila. Olha, Amadeu, teve essa situação agravante, para usar essa expressão, né? Das últimas semanas e nos últimos anos, para ser mais preciso, de relatórios que eram encaminhados à Prefeitura, no caso, a Prefeitura de Porto Alegre. Você sabe que, infelizmente, relatórios muitas vezes feitos pelos pesquisadores não são lidos pelas autoridades. Eles olham a primeira página e deixam de lado. É uma enorme irresponsabilidade. Deve ser destacado também que na Prefeitura de Porto Alegre, muitos partidos políticos passaram por lá. No mínimo 4 importantes partidos políticos, nos últimos tempos, controlaram a Prefeitura de Porto Alegre. Vamos lembrar que o Fórum Social Mundial, durante muitos anos, era realizado em Porto Alegre, né? Destaca-se também, no caso do governo do Rio Grande do Sul, que vários partidos estiveram na gestão do governo estadual, MDB, PT, atualmente o PSDB. Portanto, tudo isso deve ser compartilhado. Agora, a responsabilidade dos últimos anos, não, claro, aí são para os atuais gestores. Então, a grande questão que se coloca no momento, claro, é a resposta política. Nós estamos não na questão técnica humana, mas na questão política, quem é que vai ficar carimbado como o responsável por essa grande tragédia? Sabe que isso em termos políticos, não estou falando necessariamente, insisto, em termos técnicos ou históricos, e isso conta não só na eleição municipal agora, como daqui a 2 anos, em 2026. Agora, a questão que se coloca importante é mais à frente, é a reconstrução. E aí vamos lembrar o caso do Katrina, lá na Louisiana, nos Estados Unidos. A corrupção que foi a posteriori, né, no momento de reconstrução. Teve coisas tenebrosas que ocorreram lá nos Estados Unidos. Nós sabemos que não temos, infelizmente, um bom histórico aqui no Brasil, que é a questão de você ter muitas vezes o recurso, como haverá, tudo indica, para a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas os cuidados devidos por parte das autoridades e da fiscalização via Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, no caso do Rio Grande do Sul, e da sociedade civil, dos partidos políticos, para ver se o dinheiro vai ser suficientemente aplicado. Agora, não dá para dizer, olha, eu não sabia,
né? Tanto no caso do governo estadual como da Prefeitura de Porto Alegre e de outras cidades que devem certamente ter sido comunicadas, né, da região especialmente próxima a Porto Alegre, mas agora não adianta dizer que é uma narrativa, que agora a moda é a palavra narrativa. Antigamente era inserido no contexto, agora é narrativa. Da narrativa e dizer que isso é o esquerdismo, a extrema esquerda, não. Há uma responsabilidade, sim, clara, dos atuais gestores, né, que têm de responder por isso, e politicamente vão responder nas eleições, certamente. Agora temos de ver a questão histórica. No caso de Porto Alegre, por fim, o muro que fica na Mauá, como eles chamam lá, foi dos anos 70. Portanto, há 50 anos atrás, foi a última grande obra, vamos chamar assim, há meio século. E de lá para cá, pouca coisa de intervenção direta foi feita. Então, há uma responsabilidade histórica aqui. Claro que quem paga o pato, numa linguagem mais vulgar, agora são os atuais gestores, mas há uma questão histórica. E temos de levar a sério a questão do meio ambiente. Não dá mais para desprezar as mudanças climáticas. Mas isso, quem vai dizer sim ou não sou eu nem você, Amadeu, mas é o eleitor. O eleitor é que tem de ser convencido, e a eleitora, de que mudanças climáticas mudam a sua vida, de cada um de nós, né? Enquanto eles não forem convencidos disso, os negacionistas continuarão agindo, como nessa semana, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, a deputada Zanata, lá de Santa Catarina, votando contra a discussão sobre vacinação, eles continuam conspirando contra a vacinação. Então, é uma luta sem trégua, né? Aquela frase atribuída ao Thomas Jefferson poderia ser lembrada, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância. No nosso caso, o preço da nossa luta contra as mudanças climáticas, quer dizer, luta no sentido de convivência, é a eterna vigilância dos negacionistas. Os extremistas estão aí, em todo lugar. Agora, claro, a disputa é política, tem eleição esse ano para prefeito lá em Porto Alegre, mas tecnicamente, será que é tão difícil mensurar as responsabilidades? Acho que não. Não. Também, também acho, viu? Só para concluir, Guga, concordo plenamente. Você tem responsabilidades, por exemplo, foi avisado que a chuva não seria aquelas tradicionais, seria muito pior do que 2023, e não foram tomadas as providências. Sabe por quê, Amadeu, e quem nos acompanha? É que isso tem um custo na hora. As pessoas, mas nós vamos assustar as pessoas. Não, nós vamos fazer um trabalho de precaução. É isso que acho que é um dos aprendizados, entre tantos, que nós vamos aprender com essa tragédia, né? Fazer o quê? E as imagens são estarrecedoras. Você está no centro histórico da cidade e dali para frente uma loucura, né? Nós temos uma política de defesa civil e levar a sério. E os governantes não terem medo ou receio de falar, olha, a situação é grave. Aí que a gente vê quem é quem. Né? Quem é um estadista? Nós não temos estadista, mas quem é um estadista? Aquele que assume a responsabilidade, sabe que pode ocorrer uma tragédia, sai à frente, protege a população, indica, mostra o problema. Mas a maior parte das pessoas tem receio, infelizmente, hoje, de exercer as suas atribuições, porque fica achando que está pensando na próxima eleição, né? Está preocupado, não tem pulso firme, e por aí vai. E é irresponsável também, principalmente isso. Guga, eu sei que nós estamos com o tempo muito apertado, mas eu preciso do que o professor Vila falou, eu preciso encaixar um exemplo para passar a bola para você. Nós tivemos, durante a pandemia, uma situação semelhante. Houve o aviso, olha, vai ser cruel, vai matar muita gente, e aí o governador de São Paulo, a quem eu faço restrições, do ponto de vista político, mas foi isso aí que o professor Vila falou. Na pandemia, João Dória foi estadista. Ele enfrentou os negacionistas, enfrentou o presidente da República para... Não, aqui eu vou financiar a vacina, nós temos condição aqui com o Butantan, nós vamos fazer aqui a prevenção, vamos fazer como é que chama? A quarentena, isolamento. Nós vamos isolar, nós vamos fazer tudo conforme a ciência está dizendo. E aqui vai ser o primeiro que vai vacinar, porque nós acreditamos na ciência e vamos vacinar. Quando
uma parcela grande estava batendo o tambor contra. Então, é preciso fazer esse registro. Inclusive, por causa disso, ele caiu em desgraça entre muitos dos que o elegeram. Fala, Guga. Foi exatamente esse o ponto de ruptura dele com o bolsonarismo. No momento que ele comprou essa briga e passou a defender a vacinação, a apoiar a vacinação, né, a criar a vacina, aí ele virou, claro, o grande adversário do bolsonarismo, que o bolsonarismo estava todo junto naquela narrativa de atacar isolamento social, de banalizar, de dizer que era uma gripezinha essa doença. Então, foi ali sim que, de fato, o João Dória foi estadista, foi responsável, ele sabia que estava lidando com vidas, né? Já o Bolsonaro não, preferiu seguir, né, nas mentiras, no discurso de ódio também, atacando os jornalistas, atacando os cientistas, atacando os professores, virou realmente uma tragédia muito por conta de uma posição política do Bolsonaro. E o João Dória comprou essa briga. Agora, lá no Rio Grande do Sul, eles não escutaram os alertas. Teve negligência, sim, tanto do prefeito Sebastião Melo quanto do governador Eduardo Leite e governos anteriores e prefeituras anteriores também. Essa atual, claro, que a conta maior vai cair no colo deles. Eles que estão no poder agora e eles que ignoraram diversos alertas. Tem essa história agora, né, que o professor Vila trouxe. Tem um relatório que foi feito por uma comissão de deputados estaduais, que eu recebi inclusive de um deles, que é o Adão Preto, que me mandou ontem, que foi um relatório entregue ainda em agosto do ano passado para o Eduardo Leite. E ali apontava uma série de consequências daquele ciclone extratropical que tinha atingido e o que fazer em novos eventos extremos. E nada foi feito. O relatório fala em investir mais em defesa civil, mostra as áreas do Estado que eram mais vulneráveis e, claro, que prevê que isso poderia acontecer de novo. Todo mundo estava prevendo isso. Teve, inclusive, o sistema meteorológico que, com uma semana de antecedência, já dizia que teria uma chuva torrencial que levaria a enchente, e até isso foi ignorado, quanto mais relatórios feitos por comissões como essa de deputados estaduais. Então, tinha um plano, inclusive, de investimento que já foi aprovado há 10 anos, que passou, portanto, por outros governos, que já está na mão do Eduardo Leite há 6 anos, que prevê investimento em defesa civil e que não foi tocado para frente, que está há 10 anos engavetado. Então é claro que essa turma não levava a sério essa questão e agora, talvez, depois desse prejuízo, aí sim passem a levar. Olha, aqui, ontem o senador Sérgio Moro teve o seu julgamento de cassação do mandato no Tribunal Superior Eleitoral.